Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 3, quarta-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: a vida dinâmica da Igreja. A vida da Igreja é dinâmica. Após serem salvas pela pregação do Evangelho, as pessoas precisam de um ambiente adequado para crescer espiritualmente. Deus preparou esse lugar, a Igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo mostra como a vida da Igreja é dinâmica. A Igreja é nosso viver, por isso o chamamos de vida da Igreja. Porém, essa vida não é parada, passiva. A vida da Igreja é ativa, dinâmica e vai além do viver de reuniões. A Igreja é o melhor ambiente para que a vida de Deus cresça em nós. No entanto, a vida da Igreja não é um mar de rosas, pois nela muitas vezes experimentamos a morte de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Mas também experimentamos o poder de sua ressurreição. Filipenses 3:10. Além disso, não podemos rejeitar nenhum membro escolhido pelo Senhor. Esse é o lugar em que o Senhor nos colocou após sermos salvos. Por isso, precisamos participar das reuniões com entusiasmo. A Igreja se opõe ao mundo, portanto, não devemos trazer as coisas do mundo para a Igreja. Em João 17, vemos a oração de Jesus para que o Pai nos guarde nele, pois embora não sejamos do mundo, ainda estamos no mundo. Versículos do 9 ao 10. Estamos aqui para ser testemunhas do Senhor. Essa é nossa função. Não somos do mundo, portanto, não devemos viver segundo ele. Os aspectos da vida da Igreja. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nessa porção de Romanos, Paulo começa a falar sobre a vida prática da Igreja, a vida do corpo. A vida do corpo é a vida da Igreja, que engloba todos os aspectos da nossa vida, não só a vida de reuniões, mas também o viver familiar e o viver social. As reuniões são muito importantes, não podemos menosprezá-las, mesmo que haja poucas pessoas. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Lembremos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará no meio deles. Mateus 18, 20. No primeiro capítulo, vimos que a vida da Igreja também inclui o viver familiar. Nosso relacionamento com nossos familiares deve basear-se nos princípios da vida da Igreja, para expressar Cristo. Se criarmos nossos filhos nesse ambiente, eles espontaneamente seguirão nosso exemplo, vivendo a vida da Igreja e sendo úteis ao Senhor. A vida da Igreja deve fazer parte da nossa vida social. Em nosso dia a dia, contatamos muitas pessoas, por isso precisamos levar essa vida maravilhosa da Igreja para os lugares que frequentamos, a fim de que as pessoas com quem nos relacionamos conheçam esse viver maravilhoso. A importância
de apresentar nosso corpo. Voltemos a Romanos 12:1, porque Paulo utiliza a expressão rogo-vos nesse versículo, porque ele sabe que temos dificuldade de praticar a palavra de Deus. Por isso roga pelas misericórdias de Deus. No capítulo 9 de Romanos, Paulo já havia dito que Deus tem misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia. Portanto, não depende de quem quer ou de quem corre. Versículos 15 a 16. Nossa condição antes de receber a salvação de Deus era deplorável, mas ainda assim Ele quis ter misericórdia de nós e nos deu sua graça a fim de salvar-nos. Baseado nessa misericórdia que nos alcançou, o apóstolo Paulo roga que apresentemos nosso corpo a Deus. No Antigo Testamento, o animal ofertado era imolado no altar do holocausto. Ele era cortado em pedaços e colocado sobre o altar para ser queimado pelo fogo. Com isso, um aroma agradável subia a Deus. Ao sentir o aroma, Deus aceitava aquela oferta. Nós também precisamos apresentar-nos diante de Deus como sacrifício vivo. Porque nesse versículo Paulo fala do corpo e não do espírito ou da alma? Leamos 1 Coríntios 6:3. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Assim, nosso corpo é para o Senhor, e o Senhor para nosso corpo. Portanto, precisamos fugir das coisas pecaminosas. Além disso, nosso corpo é membro de Cristo. Vejamos, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos do 15 ao 18. Nosso corpo também é santuário do Espírito Santo. Acaso sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Preste atenção à última frase, e que não sois de vós mesmos? Se não somos de nós mesmos, devemos apresentar-nos a Deus. Na sequência lemos, fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Versículo 20. Perceberam a importância do nosso corpo? Precisamos mantê-lo santo, separado para Deus e para a sua obra, e a melhor forma de fazer isso é oferecendo-o como sacrifício vivo ao Senhor. Em 1 Coríntios 9:27, Paulo diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo quis dizer com isso? Por exemplo, domingo de manhã, o despertador toca para você acordar para ir à reunião, mas o dia está frio e a cama quente. Então, qual é a vontade do seu corpo? Certamente de ficar em casa, dormindo até mais tarde. Nosso corpo está sempre em busca de conforto. O corpo de Paulo também era assim, por isso ele o esmurrava. Esse esmurrar não é ficar socando o corpo fisicamente, mas utilizando o exemplo acima. É obrigá-lo a se levantar da cama e ir para a reunião onde ele será útil ao Senhor. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Nosso corpo precisa ter as marcas de Cristo. Por isso devemos esmurrá-lo e levá-lo à morte, para que a vida de Cristo se manifeste nele. Se não há marcas da morte de Cristo em nosso corpo, é um sinal de que estamos sendo dominados por ele em vez de dominá-lo. Em Romanos, Paulo usa duas expressões: corpo do pecado, capítulo 6, versículo 6, e corpo desta morte, capítulo 7, versículo 24. O corpo do pecado impulsiona nosso corpo a pecar, enquanto o corpo desta morte trabalha contra a nossa vontade de servir ao Senhor. Sempre que queremos fazer algo espiritual, como orar, ler a Bíblia, pregar o Evangelho e ir às reuniões, o corpo desta morte se manifesta e sentimos cansaço, preguiça e sono. Contudo, se no mesmo instante alguém nos chamar para fazer algo que agrada a nossa carne, o corpo do pecado se levanta e todo o cansaço, preguiça e sono desaparece. Por isso precisamos muitas vezes esmurrar nosso corpo, reduzindo a escravidão. Fazendo assim, exibiremos a marca de Cristo e sua vida se manifestará em nosso corpo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Quando o Senhor voltar em seu tribunal, seremos julgados segundo o que tivermos feito com nosso corpo. Agora compreendemos o rogo do apóstolo Paulo em Romanos 12:1, que termina afirmando que esse é nosso culto ou serviço racional. Portanto, a melhor forma de servir a Deus é oferecer-lhe nosso corpo. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.